Olha, 2 dias distantes da Cidade Verde, mais 2 dias de final de semana. Sávia Barreto, você nos maltratou com 4 dias de ausência. Portanto, uma ótima tarde para você, Sávia. Olha, 4 dias de ausência minhas, que não superam as 2 semanas da Paula Sampaio. Paula ganhou. Se fosse uma aposta, ela tinha ganhado. Sua minha mágoa é maior com esta senhorita, Paula Sampaio, que está aqui do meu lado. Tudo bem, Paula? Como vai? Boa tarde, Joelson, Sávia. Para cada 2 dias de folga da Sávia, uma semana para você. Essa mágoa só não supera a saudade que eu estava de vocês, de estar aqui no estúdio do Jornal do Piauí, Joelson. E como esse mundo é feito por pessoas que nos dão as costas, Elivaldo Barbosa está no sul do estado. Olha aí, temos membros do Jornal do Piauí espalhados em cada... Em várias... como é que chama aquelas 11 territórios? 11 territórios. É uma cobertura que é completa, Joelson. É verdade. Elivaldo Barbosa trabalha, em breve estará aqui com a gente, nosso querido Elivaldo Barbosa. Bom, vou começar com você, sabe? Falando direto de Brasília. O presidente Lula está participando da Assembleia Geral da ONU. E é tradição o Brasil ser o primeiro país a discursar, né? O presidente Lula faz o primeiro discurso. Estava agora há pouco acompanhando esse encontro, né, da Organização das Nações Unidas, que tem sempre temperos muito especiais. E eu diria que o desse ano será um encontro do presidente com o presidente Zelensky da Ucrânia, sabe? Exatamente, Gelson. Eu fiquei contando quantas vezes o presidente Lula falou a palavra desigualdade, mas eu perdi a conta porque foram muitas. Eu acho que esse foi o grande mote do discurso do presidente Lula, também tentando fazer um contraponto com os discursos anteriores do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Lula que retorna à ONU 14 anos depois de ter feito aí o último discurso como presidente da República. E, claro, além do combate à desigualdade, inclusive citando programas do Brasil, Bolsa Família, ele também falou sobre o combate ao aquecimento global, à crise climática, chamou a atenção também para que os países ricos possam ajudar os países do chamado Sul Global, né, dos países em desenvolvimento. Ele pede uma reforma no Conselho de Segurança da ONU, é uma pauta muito antiga que o Brasil pleiteia um lugar no Conselho de Segurança. A gente sabe que isso é difícil porque é uma divisão de poder, né? O mundo não é mais o mesmo daquele do final da Segunda Guerra Mundial, pós 1945, a organização das forças mudou, mas a configuração do Conselho de Segurança segue a mesma e é uma reclamação que o presidente Lula fez. Agora, a expectativa grande mesmo é por encontro do presidente Lula com o presidente Joe Biden, que acontece amanhã, o presidente dos Estados Unidos, e o presidente da Ucrânia, o Zelensky, porque foram aí uma relação, acho que de gato e rato, né? Críticas do Zelensky a Lula, de Lula ao Zelensky. O Brasil tem uma posição um pouco dúbia em relação à questão da guerra Rússia e Ucrânia, então expectativa grande para esse encontro. Zé, inclusive, além de críticas que Vladimir Zelensky já fez a Lula meses atrás, tem a declaração da semana passada de Lula que deu a entender que ele seria contrário a uma eventual prisão de Vladimir Putin se ele viesse ao Brasil, né, sabe? É mais um ponto, né? E o Brasil que, nas falas do presidente Lula, nunca, de certa forma, admitiu ali a responsabilidade da Rússia como país invasor da Ucrânia, o país que foi invadido. É uma posição que termina indo contra aquilo que os Estados Unidos defende, se alinhando muito mais à Rússia do que também aos países da comunidade europeia, da União Europeia. Então, o Brasil busca esse protagonismo internacional, lembrando que na conferência da ONU a gente não teve a presença de Vladimir Putin, naturalmente, a gente também não teve a presença do presidente da China, do presidente da Índia, foi uma cúpula um pouco esvaziada nesse sentido, mas o Brasil sendo o primeiro país a falar, já é uma tradição, como você falou, Joelson, termina ganhando ali um palco de muita visibilidade, colocando para o mundo todo algumas discussões, e a gente sabe que a Assembleia da ONU sempre pauta um pouco dos esforços da comunidade global em termos de desenvolvimento. Muito bem, Sávia. Vamos voltar a falar com Brasília daqui a pouco, porque agora vamos falar do Tribunal Regional Eleitoral aqui no estado do Piauí. O TRE deu posse hoje ao juiz Lirton Nogueira Santos como juiz membro do TRE. Ele que é juiz de carreira da Justiça Estadual, agora toma posse em razão do fim do biênio da juíza de direito Lucicleide Pereira Belo, né, que era a única mulher que estava compondo a corte, o pleno do Tribunal Regional Eleitoral. Agora, o juiz Lirton Nogueira passa a compor como titular na corte do Tribunal Regional Eleitoral. Inclusive,
querida Paula, que você que acompanhou a sessão hoje, ele será juiz compondo a corte no processo eleitoral 2024. Exatamente, uma posição muito importante, tendo em vista, nas eleições passadas, por exemplo, a gente acompanhou a intensa atuação do TRE, principalmente nessa questão das campanhas que passam a ser cada vez mais virtualizadas, digitalizadas, toda essa questão de fake news. Então, ter um grupo bem conciso no TRE atuando fortemente é importante, né? E a juíza Luz Cleide, que era a única mulher que atuava no TRE, a gente vê aqui a importância também da participação feminina nessas pautas, no julgamento e na atuação do TRE. Hoje são 7 integrantes na corte, né, Paulo? Exatamente, ela era a única mulher. Única mulher. Tem integrantes do Tribunal de Justiça, indicados da Ordem dos Advogados e integrantes da Justiça Federal, também compondo a Corte do Tribunal Regional Eleitoral. Todos eles têm 2 anos de mandato, depois são substituídos por outros pares. Inclusive, Joelson, o Tribunal de Justiça, está lá no portal Cidade Verde, definiu a lista tríplice para a escolha do membro substituto do TRE na categoria jurista, ou seja, um membro indicado pela advocacia, e essa lista tríplice ela foi definida hoje e seguirá no processo de votação. Então, são 3 nomes entre advogados. Exatamente. Tem indicações da OAB, né? Exatamente. A gente tem aqui os nomes. São os advogados Marcelo Leonardo Barros Pio, Vinícius Cabral Cardoso e Fábio Leal da Silva Viana. Esses 3 nomes que devem ser escolhidos através de votação. Jovens advogados, inclusive, né? Vamos esperar quem será o escolhido para compor a Corte do Tribunal Regional Eleitoral.